Isso aqui eu vi assim dezenas de vezes no interior do estado também. Talvez aqui repita algumas coisas da parte anterior, mas vamos lá. Estatuto da cidade, plano diretor, para quê? Essas legislações não surgiram de caprichos estéticos ou morais dos legisladores. Aliás, o planejamento urbano contemporâneo decorreu de demandas da medicina, que foram sendo traduzidas em leis de saneamento e salubridade, e passaram a incorporar outros condicionantes com embasamento científico, principalmente econômicos. Bom, aqui uma foto aérea de Porto Alegre. Vocês podem ver, aqui em Guaíba e tal, onde é que está urbanizado, né? E onde é que não está. Onde é que é verde, né? Não é urbanizado. Então vamos pegar aqui ó, uma área, ó, aqui é o centro da cidade, né? Zona Sul aqui. Segue aqui Ipanema e tal, e aqui tem uma área, digamos, intermediária, né? É próximo do centro da cidade e afastado ainda da Zona Sul. Vamos ver o que acontece ali. Esse é um loteamento de condomínios, condomínio Alphaville. Isso aqui é uma foto recente do Google Earth que mostra que ó, mais 50% dos lotes estão vazios. Ou seja, bem, não é um sucesso assim de utilização, certo? Isso aqui tem não sei quantos anos já, mais de 10 anos, e ó, 20% de ocupação ali. Agora, vamos mais para baixo. Já assim, ó, digamos praticamente fora, né, da malha urbana. Aqui, ó, bem para baixo. Ó, tem um monte de vazio urbano, ou de área verde, né, área verde aqui. E aqui bem para baixo, antes do bairro Belém Novo, nós temos o loteamento condomínio Terraville, que também ainda tem muitos lotes vazios. Esse condomínio aqui deve ter mais de 20 anos. E hoje ainda tem lote vazio lá. Parece que a pandemia deu uma acelerada, porque antes da pandemia eles estavam torrando o terreno ali por menos de 100 mil reais, e aí a pandemia deu uma valorizada de novo e tal. Ó, uma foto aérea, está aqui o condomínio, o Terraville, aqui é o Aeroclube, e aqui essa área, esse vazio urbano, né, porque aqui nós temos Belém Novo, tinha sido adquirido por esse empreendedor para duplicar o condomínio para cá, inclusive chegou a ser licenciado. E aí ele desistiu. Por que ele desistiu? Não tinha demanda. Por que ele vai botar dinheiro lá se não conseguiu vender ou ocupar tudo que tem aqui? Então ele não fez mais. Sim. Ah, isso aí, nada. Aí, vamos descer mais ainda. Na ponta de Belém Novo. Loteamento Vila Balneária Nova Belém. Olha a foto aqui do Google Earth, vocês vão ver que metade é mato. Não tem habitação ali. Tem uma ou outra lá e tal. Essa loteamento Vila Balneária Nova Belém é de 1927, no tempo que se fazia o veraneio em Porto Alegre. O pessoal ia para a Zona Sul para tomar banho de Guaíba, não ia para o litoral naquela época. Então o loteamento de 1927 não vingou, digamos. Os outros ali estão meia boca. Tá? Aí nós temos o bairro de Belém Novo, que é um bairro consolidado, né? Foi feito há muitos anos. E ao sul, aqui, ó, daqui em diante, estão vendo, né? É só área verde. Ó, só área verde. Ó, tá ali em cima o bairro Belém Novo, aquele loteamento que não vingou, a estação de tratamento de esgoto, de esgoto, e aqui o tal a Fazenda do Arado, que era a propriedade do Breno Caldas, dono do Correio do Povo. Ele morava aí, inclusive. Então, pelo plano diretor, aquilo ali era a zona não urbana. Aqui em Porto Alegre o troço muda, né? Uma época área intensiva, de ocupação intensiva ou de ocupação extensiva, e nada é rural. Aí depois uma parte passa a ser rural de novo, não sei o quê, mas de qualquer maneira, pelos princípios de planejamento urbano,
né, independente da denominação que o plano diretor dê, é uma zona não urbana. Né? Daqui em diante é uma zona não urbana. Então ali pega a fazenda, a gleba é essa, 407 hectares, a área de proteção do ambiente natural, né? Então tudo isso aqui é a área de proteção do ambiente natural, pelo plano diretor, e o 30 metros aqui é a APP, área de preservação permanente. Aí a pessoa compra essa gleba da massa falida da Caldas Júnior, ou seja, né, compra na Bacia das Almas, como se diz, né, a troco de banana, porque é uma área não urbana, de uma empresa falida, o banco quer se livrar daquilo, porque ele tomou que a sucessão lá não pagou as dívidas, os empréstimos que fez, aí ele tomou a área, agora ele quer se livrar, torra o troço, e a pessoa compra e ela vem propor um empreendimento urbano em cima de uma área de preservação do ambiente natural e em cima de uma área que é não urbana. Bota flexibilização nisso, hein? Então, se a gente pega um eixo aqui da parte urbana, né, um eixo simbólico, lá onde termina a cidade, eles querem prolongar a cidade adiante. Que é bem o contrário do que a prefeitura tem dito, que a cidade tem que ser compacta, com razão, né, tem que ser densa e compacta. Aí a prefeitura defende um negócio desse, uma flexibilização que a cidade continue se expandindo para o sul. A contenção da expansão urbana do município é considerada um objetivo positivo, até pelo autor do projeto urbanístico do empreendimento Fazenda Arado Velho. Na página 10 da transcrição da audiência pública do estudo de impacto ambiental, o arquiteto autor do projeto afirmou que o empreendimento contempla a contenção da expansão urbana do município de Porto Alegre. Fazer a expansão urbana com a finalidade de conter a expansão urbana, para mim não faz sentido. Ademais, a expansão urbana já estava contida pelo plano diretor. E esse tipo de argumento eu já vi em outros empreendimentos no interior do estado. Eles querem aumentar a área urbana e usam isso de argumento. Isso é uma coisa, acho que a gente é idiota. Né? Eu não sei quem é que acredita nisso, né? Então é umas coisas malucas que a gente vê por aí. Aí a gente vai pegar, vamos fazer então um estudo da legislação, plano diretor de 1979. Ó, Belém Novo, ó, área verde aqui, né? Área de proteção do ambiente natural. Aí pega o plano atual, que está em vigor, também, ó, núcleo urbano, né, histórico, e o resto aqui, ó, é cidade urbana, né, rural. Aí vamos pegar aqui um colega aqui, deve ter sido professor de vocês, o Júlio Celso. Ele faz um diagnóstico de sustentabilidade das cidades brasileiras. A recente tendência brasileira de aceleração da dispersão urbana, que é isso aí, né, vamos mandar a cidade lá para o Arado, ampliando a área de suas cidades através da construção nas periferias, tanto de condomínios fechados para os ricos, Alphaville, Terraville, como de conjuntos habitacionais subsidiados, né, os Minha Casa Minha Vida, para os pobres, é um processo desastroso do ponto de vista da eficiência energética e, portanto, da sustentabilidade. E aí vem a prefeitura dizer que está promovendo a sustentabilidade, que é uma das nossos compromissos pela Agenda 2030, etc., né? Estamos copiando com atraso o modelo da cidade do American Dream, né? Que é o CDB, Centro de Negócios, Trabalho e Empregos Verticalizado, subúrbios exclusivamente residenciais com baixas densidades, sistema rodoviário infinito, complexo e caro, 20 milhões de dólares por quilômetro, entroncamentos onde se localizam grandes estruturas comerciais, shoppings. Quer dizer, esse sistema norte-americano, ele funciona quando todo mundo tem automóvel, né? Porque para eu comprar pão eu tenho que pegar o carro. E aí aqui se fala em tirar o automóvel, não sei o que, e fica ainda com essas tendências de aumentar, fazer condomínio lá longe, fazer aumentar a área urbana lá longe. Então é uma incoerência total. Nossa cópia deformada sobrepõe-se à cidade terceiro-mundista. Zonas internas, serviços de infraestrutura, com população de alta e média renda e usos mistos, descontinuidades, vazios urbanos à espera de valorização e especulação, e periferias desassistidas, ocupadas por populações de baixa renda em tensão com o ambiente natural.
até que cheguem os novos assentamentos. Que é aquelas fotos que eu mostrei antes de vocês lá, subindo os morros de Porto Alegre, né? É isso aqui, né? E os bairros aqui, Bonfim, Moinhos de Vento, Ipanema, tudo bem servido de infraestrutura, alguns vazios urbanos no meio disso, né? Esperando a valorização. E vou dar um exemplo para vocês. Ali, acho que é... Bom, a Salvador França, quando sobe ali, depois do Jardim Botânico, sobe em direção a Petrópolis, ali a Carlos Gomes. Agora, de um lado, estão fazendo um empreendimento chamado Belvedere, e do outro lado já tem vários edifícios. Aquelas duas áreas, até 20 anos atrás, era um mato, o campo. Aquilo era vazio urbano, né? Ali em Petrópolis, tentaram demolir a Casa da Estrela, e alegando que iam fazer um edifício porque precisava, não tinham onde construir. E a uma quadra de distância tinha um vazio urbano gigantesco. 2 vazios urbanos gigantescos, né? Então aquele Belvedere, desde que eu me formei, que eu escuto falar em Belvedere, agora que ele foi feita a obra lá, já abriram as vias, né? Levaram 30, 40 anos para urbanizar aquele vazio urbano. E do outro lado já faz mais anos, acho, mais de 10 anos já começaram a fazer aquele monte de edifício. Ou seja, como aquele tem outros vazios urbanos, tem que ser ocupado muito antes de ir lá para Alphaville, Terraville e Belém, Fazenda do Arado. E eu mostrei os instrumentos que tem para fazer ocupar aquilo, né? Do Estatuto da Cidade. Ascendência e dispersão urbana. A população de alta renda fugindo do velho e denso centro, vendido como feio, sujo e malvado. E as populações de baixa renda agraciadas pelos programas governamentais, Minha Casa Minha Vida. Né? Agora está um pouco começando a mudar o discurso para o centro de Porto Alegre, né? Vamos revitalizar, vai ser lindo, vai ter prédio de luxo com rooftop, não sei o que, mudou o discurso. De repente, né? Impressionante. Esse modelo extensivo representa, desde a Segunda Guerra Mundial, a cidade norte-americana por excelência, em oposição às cidades mais antigas da costa oeste, baseadas no padrão europeu de urbanização compacta. Ela exprime a ideia de liberdade e democracia expressas através da tríade, um homem, um voto, um automóvel. Bom, vou deixar assim. E o Estatuto da Cidade propõe que as cidades sejam ordenadas, sustentáveis e equilibradas. No embasamento teórico, né, de direito urbanístico, né, a cidade ordenada, a cidade em ordem, no sentido jurídico, um conjunto de normas caracterizado por unidade, coerência e completude. E no sentido de rumo, ordenar o desenvolvimento urbano. O desenvolvimento urbano não pode ser desordenado nem distorcido. Então, o que é a cidade ordenada? Primeiro, aqui tem o regramento, tem o plano diretor, código de obras, etc. e tal. Né? Então, ela tem ordem porque ela tem a regulação, que eu falei antes. E também ordenada é que ela vai para algum lugar, né? Não para o caos. Deveria ir para uma cidade boa para todo mundo, com qualidade de vida, etc. A finalidade de que as cidades sejam ordenadas é garantir que as cidades sejam sustentáveis, porque sem ordem eu não consigo ter uma cidade sustentável. E a cidade sustentável, né, segundo o próprio artigo 2º, inciso 1 do Estatuto da Cidade, é a garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Não é tudo aquilo que eu mostrei na primeira parte lá, né? É sustentável se tem isso, né? Se as pessoas têm onde morar, não tem que subir o morro, ou não tem que ir para a beira de um lugar alagável, né? De uma APP, né? Se tem saneamento, se tem infraestrutura, se tem ônibus, tem etc. O crescimento não é um objetivo. Ao contrário do que se diz por aí, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Né? O equilíbrio, sim. Por isso, o crescimento deverá respeitar os limites da sustentabilidade, seja quanto aos padrões de produção e consumo, seja quanto à expansão urbana. O próprio Estatuto da Cidade já coloca, não tem que ficar crescendo infinitamente. Né? Até porque a nossa população não está mais crescendo. Porto Alegre está quase estagnado já a população. Então, para que continuar crescendo e aumentar a área urbana e aumentar a densidade em outros bairros? Né? Não faz sentido isso. Em termos de sustentabilidade. Faz sentido econômico para algum tipo de empreendedor, que é outra discussão.
né? Mas para nós, de planejamento urbano, de qualidade de vida, de cidade economicamente viável, que nem os gráficos do Mascaró lá, não tem que ficar aumentando e etc. E a adoção de padrões de reprodução e consumo de bens e serviços de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território sob sua área de influência. Bom, isso aqui eu acho que já disse tudo, né? A gente podia ficar discorrendo horas ali. E a cidade equilibrada, o terceiro tripé. Suas funções devem ser equilibradas entre si. Moradia, o trabalho, o lazer e circulação. Quer dizer que ó, a gente volta aqui, ó, nós estamos no planejamento, no urbanismo modernista. Né? Moradia, trabalho, lazer, circulação, tem que ter um equilíbrio entre eles. Equilibrados na realização do presente e preservação do futuro. Entre o estatal e o não estatal. Quer dizer, o que é público e o que é privado. Entre o urbano e o rural, sendo eles tratados conjuntamente. Equilíbrio entre o emprego do solo e a infraestrutura existente e outras eventuais distorções. Essa é a cidade equilibrada. Né? O que esses exemplos que eu mostrei nas apresentações, eles indicam uma cidade desequilibrada. Né? Se eu vou fazer lá, urbanizar a Fazenda do Arado, e vai ter moradia lá, etc., eu vou ter que, por exemplo, estender as linhas de ônibus até lá, porque elas terminam em Belém Novo. Então, se eu vou ter um bairro novo do lado, o ônibus vai ter que ir até lá. E se o ônibus for até lá, vai percorrer mais quilômetros, o que vai acontecer com a tarifa de ônibus em Porto Alegre? Ela vai ter que subir. Enquanto que eu tenho ali para cima um monte de vazio urbano. Então, não faz sentido. Né? É desequilíbrio, não é sustentável, etc. E não é ordenado. Né? Então, não é que eu sou contra, ou nós somos contra a Fazenda do Arado. Ah, vou fazer um empreendimento bacana lá na beira do Guaíba, não sei o que e tal, vai ser muito legal lá. Não, não é isso. O problema é que isso é ruim para a cidade. O ônibus que a gente pega vai ficar mais caro se sair aquele empreendimento lá. A coleta de lixo, que agora vai ter que ir mais longe, vai ficar mais cara para todo mundo. É por isso que a gente é contra isso aí. Não é porque vai ser um empreendimento bacana, não sei o quê. Não, é porque ele é ruim para todo mundo. Ele só é bom para quem for morar lá. Para o resto da cidade ele não é bom. Isso é uma coisa que a gente tem que separar muito, assim, ó. Não sou contra, eu sou a favor de uma cidade boa para todo mundo. Não sou contra aquele empreendimento, não sei o que e tal. A gente tem que cuidar até o discurso nisso, né? Para não ser taxado de caranguejo, de atrasado, de contra o progresso, de não sei o quê. Tem que dizer, não, eles é que são contra a cidade equilibrada. As cidades devem ser sustentáveis não porque é moda, mas não porque é bacana, mas porque a lei assim exige. E o exige em resposta a estudos técnicos, né? E não porque o vereador, porque o secretário de plantão acha que tal coisa. Né? Tem que fazer o estudo técnico. Era essa parte aqui. Vocês podem falar, eu tenho certeza que esse tipo de empreendimento, que eu mostrei assim, qual é, isso aí tem em tudo que é lugar. Deve ter lá em São Paulo, deve ter horrores disso aí. Tem mais alguém que não é do Rio Grande do Sul aqui? Ó, muito bem. Então, eu digo que é uma coisa generalizada e o problema é esse, que não é bom para ninguém. Agora vamos falar rapidamente aqui cadê? História do centro, eu queria mostrar uma outra coisa de flexibilização. Ué. Centro. Aqui, são duas imagens só. O tal do monitoramento, certo? Se vocês forem ver o nosso plano diretor e agora argumentações da prefeitura para fazer ou não fazer certas coisas, ela fala em monitoramento da densificação, da urbanização e da infraestrutura urbana. Então, o que ela faz? Estoque máximo de transferência de potencial construtivo e solo criado por quarteirão. O que é transferência de potencial construtivo? Né? E solo criado otorga o oneroso direito de construir. É quantos metros quadrados eu posso fazer num terreno em função... Por que existe... Vocês são já o 8º semestre, né? Por que existe o índice de aproveitamento que limita a quantidade de metros que a gente pode fazer num terreno? Por que existe essa limitação? Por que não é liberado geral?
porque não tem infraestrutura urbana. Né? Se eu construir demais, eu não vou ter água para o prédio, porque a rede de água que eu tenho não vai atender, a rede de esgoto não vai conseguir levar embora os dejetos, a redrenagem não vai conseguir levar a água da chuva, porque foi tudo impermeabilizado, eu não vou ter ônibus suficiente para atender o trânsito, não vai porque a rua é estreita, então por isso que a gente controla o índice de aproveitamento. Ele é para dar um limite máximo para não se construir mais do que comporta. E, em função disso, a prefeitura faz o monitoramento da urbanização. Então, lá no centro da cidade, que é a macrozona 01, divisão territorial 26, aqui, tem as quadras, etc. Estoque por quarteirão de solo criado. Ou seja, eu tenho o índice básico, e aí o plano diretor diz que, conforme a região, eu posso comprar mais um pouco de solo criado, né, de outorga onerosa de direito de construir, para fazer meu empreendimento maior. Só que eu só posso comprar solo criado se o bairro, isso é feito por quarteirão, se o quarteirão tem infraestrutura urbana disponível para atender mais do que o índice básico. Se ele não tiver, a prefeitura não vende solo criado. E no monitoramento do centro da cidade, o estoque por quarteirão é 0. Há 20 anos que ela monitora e diz isso. A cada meio ano ela atualiza a lista aqui. E faz 20 anos que o centro não tem mais estoque, porque é só vocês caminharem no centro, vocês vão ver que não tem infraestrutura urbana para densificar mais lá do que já é. Né? E mesmo se pegar os prédios pequenos e os poucos terrenos vazios que tem lá, se a gente tirar o máximo de potencial que tem lá, pelo que o plano diretor deixa do índice básico, a gente já fica preocupado como é que vai ser aquilo. Né? Como é que se vai circular por ali e como é que a água, todas essas questões aí. Aí, para fazer o projeto de revitalização do centro de Porto Alegre, a prefeitura faz um pacote e lança solo criado para vender, que está aqui. Artigo 17. Para fins de monitoramento da densificação e concessão da outorga onerosa do direito de construir solo criado, o estoque de potencial construtivo do perímetro de adesão fica estabelecido em 1.180.000 metros quadrados adensáveis, correspondente à densidade bruta estabelecida para o perímetro 350 economias por hectare, não sendo estabelecidas limitações por quarteirão, exceto aquelas definidas pelo gabarito. Então, ali no monitoramento que a prefeitura tem, ela diz que não tem mais potencial. E aí ela lança um decreto, um canetaço, e diz que tem 1.180.000 metros quadrados. Gente, o que é isso? Aí se questionou isso aí para a prefeitura. Isso está lá nas páginas tais do estudo. Aí se forem ler o estudo, eu recomendo vocês que venham ler o estudo. É só retórica, não tem nenhum estudo técnico, é só papo furado. Pega conceito teórico de densificação, de não sei o quê, e não tem nenhum estudo de monitoramento, coisa prática, de mascarote, coisa nenhuma. Então assim, é canetaço, flexibilização desenfreada. E as futuras gerações, se começarem a fazer isso aqui, o que vai acontecer? Né? Na realidade vai acontecer o seguinte, a gente sabe, alguns empreendimentos vão aproveitar isso, vão fazer lá horrores de área construída e vai sugar todo o mercado que existiria em volta ali, né? E aí o resto não vai fazer. Ele vai criar mais distorção ainda no centro de Porto Alegre. E lá para o quarto distrito eu nem examinei, nem quero, né? Para não me incomodar. Então essa aí é outra flexibilização que a gente pode questionar bastante. E aí eu digo mais para vocês. Aquele estudo de 2009 que a prefeitura fez, que era o Viva o Centro, ele pretendia fazer a revitalização do centro. E lá que eu disse que eles apuraram que 9% dos imóveis do centro estavam desocupados. Aí agora, para ocupar aqueles 9% que estão desocupados, a prefeitura propõe que se construa muito mais. É um negócio que foge à minha compreensão. Eu acho que eu sou meio burro, porque eu não consigo entender isso. Para ocupar o que está desocupado, nós vamos construir muito mais. Né? É uma coisa maluca. Na realidade, deve ter outro tipo de interesse por trás disso, que eu nem vou entrar no mérito. E a questão é essa. E as consequências? Né? Vou dar um outro exemplo para vocês de consequência. Antes de Porto Alegre ter plano diretor, lá no centro, na Rua da Praia, tem o edifício Santa Cruz, que é o edifício mais alto de Porto Alegre até hoje.
por enquanto. Esse edifício foi construído na década de 50. Ele tem uns 35 andares e tal. E se vocês forem lá ver, ele vai da Rua da Praia até a Rua de Trás. E do lado dele, quase colado, tem um prédio de 3 pavimentos. Do outro lado tem um prédio de 2 pavimentos. Em frente tinha, até uns 5 anos atrás, tinha umas 2, 3 lojas de 2 pavimentos só. E aí eu pergunto para vocês assim, ó, como é que no lugar que deveria ser o mais valorizado de Porto Alegre, foi construído o maior edifício de Porto Alegre, ficaram esses vazios urbanos, digamos, prédiozinho, velho, de 2 pavimentos. O Santa Cruz de 1953, 55. Passaram mais 60 anos e aqueles prédiozinhos continuaram lá, né? Agora, na frente, eles demoliram aqueles prédios, construíram prédios novos, de 3 pavimentos. E que nos fundos se ligam com a outra rua lá onde fizeram o edifício garagem, né? Então eu digo, continuou ainda assim. Aconteceu isso, o Santa Cruz absorveu toda a demanda que tinha para lá. Aí não fazia sentido o cara com o terreno em frente poder fazer um edifício e disse, não vou fazer, vou micar. Quem é que vai comprar se já não tem mercado para isso, né? E isso que vai acontecer de novo no centro, pode ter certeza, né? A gente que estuda planejamento urbano vai ver, né? Não tem mágica nisso aí. Então tem que ter cuidado com esse tipo de ação, quais são as consequências que vão ter, né? Por que fazem isso? Eu não sei, porque a gente questiona, eles dão uma resposta vaga e tal, mas aí cada um pode pesquisar por que acha que se faz esse tipo de empreendimento. Porque se o Viva o Centro tivesse sido implementado, o que foi recomendado, não precisava fazer nova reabilitação do centro hoje, ele estaria reabilitado, tá? E o Viva o Centro, se você olhar, está no site da prefeitura, é um trabalho assim de peso, né? Um trabalho consistente que envolveu várias secretarias da prefeitura, muito trabalho de técnicos de equipe. Então o troço foi dinheiro rasgado. Eu até diria que tinha que processar por improbidade, quem encomendou e não implementou aquilo. Aí agora vem cá e faz um novo estudo diferente do anterior, né? Se tivesse usado o anterior, e de maneira assim que eu não acredito que ele vai funcionar, como dizem, como acham, ou como esperam, como dizem que esperam que ele vai funcionar, né? Então, tem tudo isso, faz estudo e gasta nosso dinheiro lá com um monte de serviço dos próprios funcionários, servidores da prefeitura, contrata consultoria e depois põe na gaveta lá e não usa, que nem o próprio estudo do Mascaró que eu mostrei. Para mim, tudo isso aí é meio que improbidade, é rasgar o nosso dinheiro, né? Fazem para dizer que fizeram, né? Espero que agora, com essa consultoria aí de milhões de reais que contrataram, também não vai acontecer isso, né? Porque a consultoria, de certo, vai indicar certas coisas, a prefeitura vai usar, vai atender ou não, não sei, né? Nós temos que ficar vigilantes, como disse ali os juristas, a Hermínia Maricata, etc. Ficar em cima e cobrando. E aqui, eu estou falando em Porto Alegre, mas eu digo, isso vale praticamente para todas as cidades, né? Poucas cidades aí eu vejo seriedade nisso. Então, estamos abertos aí aos comentários, vocês, se sabem outros exemplos melhores, né? Talvez mais positivos do que esses que eu estou trazendo aqui, né? Então, assim, ó, isso aqui tudo é uma flexibilização sem estudo técnico, sem justificativa, sem nada, né? E outra que eu vou comentar com vocês rapidamente, então. Há poucos anos atrás, acho que uns 3 anos, a prefeitura também alterou o plano diretor por decreto e disse que hoje em dia não precisa mais estacionamento obrigatório em Porto Alegre, porque o plano diretor ele tinha tabelinha lá. Shopping tem que ter tantas vagas por metro quadrado de área construída, edifício residencial tem que ter tantas, edifício comercial tem que ter tantas. Cada tipo de empreendimento tinha tabela de quantas vagas de estacionamento eram obrigados a ter. Aí deram lá um canetaço, que nem esse, e disseram, olha, Porto Alegre não precisa mais ter vaga. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Está tudo liberado. E aí se justificaram, essa é tendência mundial, que é verdade. Só que é uma meia verdade. Porque essa tendência mundial no resto do mundo, ela não vem sozinha, ela vem junto com outras políticas, né? Então, por exemplo, quando eu digo que não é mais obrigado a ter estacionamento em Porto Alegre, ou em qualquer lugar, quando a política é completa, ela também diz o seguinte, não é obrigado a ter e é proibido de ter também, até um X limite. Porque como dizem ali, ó, o país desenvolvido,
não é o qual toda pessoa tem carro. O país desenvolvido é onde o rico anda de transporte público. Como a gente vê em Nova York ou na Europa. O pessoal anda de metrô, anda de trem, de qualquer coisa, de ônibus, né? E a gente não vê isso em Porto Alegre. Né? Então, o que acontece? Se eu proibir os empreendimentos de luxo ou limitar o número de boxes, né? Porque vocês vão ver, pega os classificados aí, os anúncios que vão ver. Os edifícios de luxo têm 3 vagas por apartamento, no mínimo. No mínimo. Limita, é um apartamento, é uma vaga no máximo por apartamento. Aí essa população, que é que dá as cartas, ela vai começar a demandar do setor público que melhore a ciclovia, que melhore o transporte coletivo, que não sei o quê. E outra coisa que me incomoda muito é o seguinte, é as pessoas que ficam palpitando sobre transporte coletivo e não andam de ônibus. Eu moro lá na Zona Sul, tá? Aí eu vou para a esquina, tenho o meu tri, quando eu não venho de carro, que eu tenho carro, mas também ando de transporte coletivo. Eu pego lotação, pego ônibus. E até muitas vezes eu ia muito mais de ônibus, até para conhecer as coisas. E aí eu comecei a frequentar certos lugares que estavam fora do meu roteiro. Tem um aplicativo, né? Agora tu põe o aplicativo aqui e te dá qual é o próximo ônibus que vai passar no lugar que tu quer, ou tu diz onde é que tu quer ir, ele vai dizer qual é o ônibus que tu tem que tomar, etc. Um troço maravilhoso, né? Aí eu comecei a fazer isso. E aí eu caí um dia para fazer um transbordo naquela estação do Camelódromo, que eu nunca tinha ido lá. Eu já tinha ido em cima do Camelódromo, não tinha ido lá embaixo, para pegar um ônibus. Aí eu fui lá assim, quando já tinha escurecido. Vocês já foram lá? Quem é que já foi lá? O que vocês acham daquilo? É um lugar que eu tenho medo de ir. E se eu fosse mulher, eu não iria lá de noite. Mal iluminado, mal sinalizado, porque eu tive que ir em todas as ilhas para achar onde é que parava o ônibus que eu queria, que não tinha sinalização lá dizendo qual era a ilha que eu tinha que pegar. Né? E fui mais de uma vez lá e vi esse tipo de situação. As luminárias cobertas de teia de aranha. Aí fica lá os técnicos da prefeitura mesmo, dando palpite, mas nunca foram lá. Né? Aí quando começou a pandemia, eu ia para o centro de noite, agora eu vou voltar para casa. O aplicativo, todos os ônibus desligados. Aplicativo, para que o aplicativo com o GPS eles desligavam de noite? Aí liguei lá para a PTC, para o telefone da prefeitura, o 156, e aí me disseram o seguinte, isso aí, esse aplicativo, tu tem que falar direto com eles, não é com a prefeitura. Aí, o e-mail tal. Aí mandei o e-mail e disse, olha, o troço aqui de noite está desligado, os caras não estão ligando. Aí eles me responderam assim, obrigado por nos avisar. Bom, essa e outras, eu não ligo mais para um 56 da prefeitura, porque é uma fraude total. É só um serviço burocrático para dizer que atendeu. Porque lá na estatística disseram que me responderam o meu questionamento. Né? Mas assim, são pessoas que não sabem o que acontece com o transporte coletivo. Aí libero lá, não tem que ter estacionamento, mas não sabe como é que é o transporte coletivo, não anda de ônibus, não anda de lotação, não usa o aplicativo, nunca foram na estação lá essa de transbordo. E essas pessoas estão dizendo para nós como nós é para andar por aí. Né? E por aí vai, né? O transporte coletivo ainda tem a concorrência dos aplicativos, né? E aí eles dizem assim, não tendo estacionamento, deixa de ser um polo de geração de tráfego. E aí eu perguntei para um técnico da prefeitura, mas as pessoas não indo de carro estacionar lá, elas vão ir de aplicativo? Né? Então vai ter a geração de tráfego igual, só não vai ter que estacionar lá, mas todos os carros ali de aplicativo vão parar na frente ao mesmo tempo. Né? Então, tu não mudou a situação de ser gerador, polo atrativo de tráfego. Né? Agora, outra coisa assim que isso eu não perdoo. No estudo técnico que a prefeitura fez para justificar que não precisava mais estacionamento, eles mentiram. Eles disseram o seguinte, como é obrigado a construir estacionamento nos edifícios, aí se constrói menos habitação, porque uma parte da área é usada para fazer estacionamento. Isso é uma mentira, porque o índice de aproveitamento para habitação é 1, e o estacionamento é liberado. Ele é excluído, ele não conta como índice. Então como é que a própria prefeitura diz uma coisa dessas?
Acho que a gente é idiota. Tanto é que ninguém assina aquele documento. O documento vem pelo IPTC, o estudo, e ninguém assina, né? Porque a pessoa teria que ter muita coragem de assinar uma mentira dessa. Mas é isso que eles passaram lá para os vereadores, etc., para aprovar a lei. E pior ainda, eles dizem que nos Minha Casa Minha Vida, na habitação popular, também a mesma coisa. Que 30%, não sei quanto por cento, tem que ser de área de estacionamento, e que então a habitação popular fica cara porque é obrigado a ser estacionamento. Agora, se vocês forem ver o Minha Casa Minha Vida, que tem estacionamento, porque era obrigado a ter antigamente, não é área construída, é tudo no pátio, é tudo descoberto. Qual é o custo disso? É o custo de pavimentar ali, não é um custo que nenhum edifício classe média que tu constrói área. Né? Então, outra mentira. E aí ainda fizeram outra jogada. Nós fomos num conjunto tal, às 11 da noite, num dia de semana, para ver quantos boxes estavam ocupados no Minha Casa Minha Vida. Acontece que eu sei onde é, eu conheço esse conjunto que eles falaram, e disse, mas esse conjunto aqui faz pouco tempo que foi inaugurado. E aí eu liguei para a empresa, descobri a data que ele fazia nem meio ano que ele tinha sido aberto, né, para os moradores irem morar lá, e eu pergunto para vocês, uma pessoa de baixa renda que vai morar numa Casa Minha Vida, no instante que ela se muda para o seu apartamento, vocês acham que ela vai ter carro novo para botar na garagem? Né? Primeiro ela vai se mudar, vai ver a mobília, não sei o quê, vai até vender o carro que ela tem para conseguir fazer a mudança, para transferir para lá. Depois que vai ver quando vai ter carro de novo, etc. Então, eu até tenho a ideia de voltar lá agora, falar com o síndico e ir durante a semana às 11 da noite para ver se não está muito mais ocupado lá. Então, a prefeitura usa documentos falaciosos para justificar as coisas deles, que não tem fundamento. Né? E é com essas coisas que nós estamos lidando aí. E agora eu também pergunto assim, tem um egresso dessa faculdade que tem um blog, e ele é a favor desse negócio aí de nosso estacionamento. Aí ele diz, porque lá em Londres, o The Shard, maior edifício de Londres, só tem 70 vagas de estacionamento. Né? Aí isso só que ele fica em cima da estação de metrô. Então não dá para fazer esse tipo de comparação. Né? E aí eu pergunto também assim, pega lá o Pontal do Estaleiro, cheio de estacionamento. Vocês acham que o empreendedor faria aquele empreendimento sem estacionamento? Porque se vocês quiserem ir daqui para lá, vocês pegam um ônibus ali, aqui na Havaí, pega onde ele vai deixar na frente, lá do Pontal do Estaleiro. Agora, para voltar, como é que é para voltar de lá para cá com transporte coletivo? Bom, primeiro que não tem domingo, né? Mas não tem o transporte. Agora, se quiser voltar, vocês vão ter que pegar 2 ônibus, um para ir até lá Icaraí, lá pegar um que vai para o centro, né? Ou caminhar até Icaraí, né? Que é longe pra caramba. Então, assim, o empreendedor jamais faria aquilo sem estacionamento, porque as pessoas não vão ir. Né? Então, são umas coisas assim que inventam para determinado interesse, porque os edifícios de luxo vão continuar tendo 3, 4 boxes. Né? Esses empreendimentos, tipo shopping, não sei, vão continuar tendo e vão cobrar para estacionar. E nada é feito para melhorar o transporte coletivo. Né? Além de sucatear a empresa estatal e pagar para as privadas continuar atendendo. Que são tudo assim coisas que a gente sempre tem que olhar com um pé atrás e tentar ver o todo. Né? Mas isso aqui vai funcionar, isso faz sentido, porque se pega um argumento que é verdadeiro, a tendência mundial é diminuir o uso do automóvel privado, mas não se pega o resto todo que tem junto. Não pega o todo do pacote. Né? E aí, mas o principal, isso é bom para nós ou é ruim para nós? Para a cidade, para o futuro da cidade? Né? Essa é a grande questão. Bom, eu acho que por enquanto era isso aí. Como é que estamos de horário aí? Quase na hora já. Se tiver mais comentários aí... Sim. Mas... Mas eu vi um aí que estão lançando agora, que eu acho que é no Bonfim, que é para estudantes, aluguel de estudantes. R$ 1.500 por mês, o mais barato. E é tipo 17 metros, né? Pois é.
Agora tem uma entrevista que o professor Eber Marzullo, vocês conhecem o professor Eber? Sim. Ele deu um site, Depoa, e ele fala disso que tu disse. O pessoal compra para investimento e não vão usar. É como o cara compra uma barra de ouro, compra ações, compra não sei o que, ele compra imóveis, aquilo é o investimento dele. Pagar o condomínio, IPTU, está dentro do pacote. Aquilo é o patrimônio dele, que está sendo, não vai alugar, porque depois, se ele quiser vender, aí tem alguém dentro, aí tem que negociar para o cara sair, não sei o quê, não interessa. Então, Isso começa a gerar um passivo surreal. Exatamente. Isso não vai ser utilizado. É. Tá tudo vazio, E tudo e servido de infraestrutura urbana que está faltando na periferia. Pega um investidor, não está ganhando dinheiro, vai ter que se desfazer, não vai ter como, gera um passivo imobiliário do lugar que as pessoas poderiam estar morando. Exatamente. É um problema, é uma bola de neve. É. Mas é que eu acho que o investimento é longuíssimo prazo, né? Normalmente a gente tem que manter o dinheiro parado por, tipo, décadas, né? Tá, mas é que não vai funcionar em décadas. Mas é que esse pessoal que tem muito dinheiro, eles separam. Ó, ações, bens de raiz, não sei o que, eles não põem tudo no mesmo cesto, né? E faz parte ter imóveis. Imóveis que fogem do estatuto da cidade, porque eles não estão cumprindo sua função social. Estão servindo toda a infraestrutura urbana e não são usados. Né? Só que eu quero ver qual é o prefeito no Brasil que vai aplicar lá o uso compulsório do prédio que está subaproveitado. Né? Não vi ainda. Então, assim, ó, isso só muda se a gente fizer política, pressão política, né? E também, ó, tinha que ter mais arquiteto aí na política. Tinha que ter mais arquiteto, deputado e tal, prefeito. Mais comentários, sugestões? Claudete, o que tu acha? Nossa urbanista honorária. Eu não posso dizer nada aqui. Pois é. A Claudete é uma das ativistas aí dessas coisas. Sim. Aquela área da rodoviária, tem alguma sugestão para qual problema? O problema do trânsito? Olha, acontece assim, ó. Eu, particularmente, nunca estudei aquilo, tá? Mas eu tenho certeza que o trânsito, por exemplo, já melhorou muito ao longo dos anos, foram fazendo modificação para lá e para cá. Agora, se tu anda um pouquinho ali para dentro em direção a Voluntários da Pátria, tu vai encontrar esses vazios, esses prédios abandonados lá. O quarto distrito todo, cheio de prédio abandonado, que aí, a prefeitura tem que incentivar o uso. Por que a prefeitura tem que incentivar o uso? Né? Por que o cara tem o terreno lá e não usa? Porque ele está especulando, aquilo é patrimônio dele, ele comprou barato, eu não vou deixar aqui esperar valorizar. E aí dá todos esses efeitos que a gente falou. O que tem que ter é política pública de chegar lá e dizer, olha aqui, ó, cara, usa esse prédio, ou eu vou te tirar ele, eu vou te aumentar o IPTU e vou te desapropriar. A prefeitura não faz. Aí o que ela faz? Vamos dar um índice maior para o cara, para ele construir. Quando tu dá um índice maior do que o plano diretor dá, então vou te dar um exemplo assim, ó. Eu tenho meu terreno lá e o meu índice, digamos, é 1,0. Tá? Aí só pode construir isso, tá? Então ele vale isso no mercado. Aí chega um cara e me compra pelo que o mercado está dando. Aí ele vai lá, entra com um projeto especial, consegue uma flexibilização ou uma lei dessa de incentivo, e o índice dele, por milagre, virou 1,5. Ele botou no bolso dele, caiu de graça esse 0,5 de índice. Né? Então é isso que essas pessoas querem. Eles estão um terreno lá no quarto distrito esperando a prefeitura dar algo para eles que vai fazer um salto. Eles vão ganhar dinheiro sem justificativa. É isso que acontece. Por isso que a gente vê áreas que são rurais, que daqui a pouco, por milagre, passam para ser urbanas, ninguém sabe como, sem justificativa nenhuma, porque o cara comprou do colono lá, a troco de banana, porque era a zona rural, aí ele transformou ela em urbana pelos seus contatos na prefeitura, e aí ele embolsou a diferença do valor. E o outro que vendeu fica, não valia nada, agora vale isso. Né? Por que virou urbano só depois que o outro comprou? Isso está cheio por aí, isso explica muito dessas distorções que a gente vê em todo o estado. Eu falo do estado do Rio Grande do Sul porque é onde eu estudei, todo o estado do Rio Grande do Sul. Não estudei, mas eu acredito que isso se prolongue por todo o Brasil, né? Como dizia o Flávio Vilaça, que tem um livro dele, Infraestrutura, cidade intraurbana, né? Que ele faz uma análise em 5 cidades. E aí ele diz, olha, é uma tendência nacional, né? Então a tendência é que toda cidade média brasileira, não sei o quê, siga esse tipo de padrão.
E eu acredito que isso tudo que a gente constata aqui no Rio Grande do Sul se multiplique pelo resto do Brasil, né? E esse livro do Vilaça eu recomendo que vocês leiam, porque quando a gente lê um livro desses, a gente diz, pá, mas então é por isso que é assim, é por isso que é assado. Aí as coisas ficam claras para nós, por que as coisas são como são. Esses livros do Vilaça eu acho assim, ó, fundamentais, os do Marcelo Lopes Souza também. Quem quer entender a cidade, entender como funciona, tem que fazer essa leitura, né? O Flávio Vilaça e o Marcelo Lopes Souza, além das pesquisas do Propur. Bom, a gente podia aqui ficar divagando e falando e dando outros exemplos, não ia terminar nunca, né? Mas como o nosso tempo é limitado, estamos à disposição. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa reforçar a importância da contribuição que tu traz aqui para todos nós, porque a gente acaba discutindo muito essas questões na teoria e tu traz todo esse apanhado de exemplos e análise sobre a realidade que dá para todo mundo uma clareza muito grande. Eu desejo que ninguém fique com o sentimento de que essa fala do André venha nos desincentivar. É muito antes ao contrário. É exatamente ao contrário. É. Exatamente ao contrário, é para a gente compreender a seriedade, a importância do nosso trabalho e desse conhecimento técnico que é muitas vezes, como o André mostrou, descaracterizado como tal. Uhum. Conversas que não são nem discurso, porque são conversas que não têm nenhum respaldo É isso aí. técnico nem científico. Então, André, eu, em nome de todo mundo, te agradeço muitíssimo mais uma vez essa boa vontade que tu tem de vir aqui nos trazer esse teu conhecimento enorme e experiência de vida. E eu acho que a gente... É que como eu estudei aqui e trabalhei, eu não tenho outra opção, né? A gente tem que te agradecer. Imagina só. Para vocês aí, no dia mais frio do ano até hoje, né? Estão aqui cedo aí, é isso aí. E se encheram de mim, eu não vou me aguentar que a professora Daniela me chama para a aula dela também, mas lá é outro assunto.